Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais essa dica, mais esse vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma dica bem simples, muito usada para quem utiliza a planilha do Excel, que é o famoso VLOOKUP ou PROCV. Vou mostrar aqui de maneira bem simples, bem objetiva, como é o funcionamento e como que a gente pode usar ele no nosso dia a dia, tá? Bom, eu vou escrever aqui os dois nomes, ele em português. Se você tiver com o seu Office em inglês, você vai usar o VLOOKUP, tá? Então, como que funciona o PROCV ou o VLOOKUP? Ele vai procurar para você um valor, você vai informar para ele um valor, ele vai procurar esse valor dentro de uma tabela e vai te retornar o que você pedir da tabela, tá? A procura dele é muito parecida com a procura do Soma C, Soma CS, ou seja, você vai ter que selecionar a primeira coluna. Nessa primeira coluna é onde vai ter que estar o valor que você vai procurar. Depois você vai indicar para o Excel qual é a coluna que está o valor que você precisa. Tá? Eu montei um exemplo aqui, montei isso aqui que nós vamos fornecer a matrícula, ele vai trazer para mim o nome do usuário, CPF do usuário, o nome da rua que ele mora, a cidade, estado, data de nascimento. Ele vai retornar todos esses valores para mim. O meu campo-chave vai ser a matrícula, ou seja, fornecendo a matrícula, ele retorna para mim. Aonde esses dados estão? Eu tenho uma planilhazinha aqui do lado, que é uma planilhazinha auxiliar, e esses dados estão aqui nessa planilha. Então, eu vou informar para ele a matrícula e ele vai me retornar todos esses dados aqui, tá? Vamos lá. Eu vou ter que puxar o VLOOKUP em cada uma das células onde eu quero que ele traga a informação. Então, eu vou digitar aqui, igual a VLOOKUP, lembrando que eu comecei a digitar o código. Quando aparece a tarja azul, basta eu pressionar o Tab, que ele preenche automaticamente para mim. E nesse campo aqui, ó, lookup value, isso aqui é onde você vai informar aonde está o campo que você quer procurar. Bom, eu quero procurar o campo que vai estar nessa célula aqui, na minha célula B3, tá? Ponto e vírgula. Agora aqui que está a chave, aqui que está o segredo de tudo. A minha matrícula é o campo que eu vou procurar. Eu vou vir aqui na minha tabela dados, a minha matrícula está aqui. Ou seja, a primeira coluna que eu tenho que selecionar é a coluna onde vai estar o dado que eu quero, tá? Eu estou procurando quem? Estou procurando o nome do colaborador. Então, quando eu seleciono a coluna A, onde está a minha matrícula, pode ver que logo do lado ali ele tem uma informação, ó, a quantidade de linhas que eu selecionei. Eu posso simplesmente selecionar só isso daqui, tá? Mas eu costumo selecionar a coluna inteira, que é mais rápido quando eu tenho poucos dados. E se eu inserir qualquer valor aqui embaixo, ele automaticamente vai estar selecionado. Então, eu selecionei, ele já indica para mim, ó, coluna 2C, coluna 3C, ou seja, a coluna que eu paro, ele já mostra a numeração da coluna, tá? Tem dois modos de fazer. Eu posso simplesmente parar aqui na coluna 3C, onde é o nome que eu quero, posso parar aqui, ponto e vírgula. Eu vou indicar qual é o número da coluna que está o valor que eu quero. Eu quero retornar o número da minha coluna, que tem nome, é a 3. Lembra que eu selecionei e apareceu o número 3 aqui? Então eu quero que retorne para mim o valor da coluna 3. E depois esse range lookup é sempre zero. Né? Tem a opção de você usar um que é true ou false, mas assim, nunca vi. É sempre o zero e ponto. E fecha com parênteses e dá um enter. Tá? Ele apareceu NA porque não tem nenhum valor. Então, como não retornou nada, ele volta, ele preenche com esse NA. Eu vou inserir a primeira matrícula aqui, ó. Pronto. Ele veio com João Silva. Vou fazer a mesma coisa com o CPF. Depois eu vou alterar e vou mostrar um jeito diferente para fazer, que é o jeito que eu gosto de usar. Então, VLOOKUP, seleciona qual é o valor que eu quero procurar. Aonde está esse valor? Está na primeira coluna. E aonde está o valor que eu quero que retorne? Está na segunda coluna. Então eu vou parar na segunda coluna. Ponto e vírgula, aonde está o valor? Na segunda coluna. Final, zero, enter. Pronto, retornou o CPF aqui para mim. Tá, por que, que eu parei? Tá vendo que eu vim aqui, selecionei até a terceira coluna, coloquei 3, parei. Depois eu vim aqui, selecionei até a segunda coluna, coloquei 2, parei. Eu costumo fazer assim, ó. Eu não gosto de ficar selecionando coluna por coluna. Então o que, que eu faço? Eu coloco o VLOOKUP, seleciono o valor que eu quero e vou direto na tabela.
Seleciona a tabela inteira. Quando eu seleciono a tabela inteira, eu vou marcando quem são as colunas que eu preciso. Ó. CPF 2, nome 3, data de nascimento 4, endereço 5, cidade 6, estado 7. Então, eu selecionei toda a tabela. Aonde que está o nome? Eu quero que retorne o valor do nome, né? Está na coluna 1, 2, 3. Então, eu ponho coluna 3, ponto e vírgula, sempre finaliza com 0 e entra. Ele ficou a mesma coisa. Ah, mas é a mesma coisa, Thiago. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente copiar essa fórmula e eu posso usar ela em outros lugares, simplesmente mudando a minha coluna de referência. Vamos ver onde que é o CEP, o CPF. Primeira é na segunda coluna. Então, ao invés de eu fazer tudo aquilo de novo, eu venho, copio a minha fórmula aqui, venho aqui, colo e simplesmente mudo aqui para o 2, porque ele está na minha segunda coluna. Tá vendo que ele retornou o CPF certinho? Ó, o meu dados está na 1, 2, 3, 4, 5. Os dados do meu endereço estão na coluna 5. Então eu venho aqui, seleciono, clico aqui dentro, colo e simplesmente mudo aqui, ó. Meu endereço está na 5. Eu venho e ponho assim, ó, 5. Ó, já retornou para o meu endereço. Cidade, onde está a cidade? Cidade está na 6, estado está no 7. Então aqui, ó, copio, cidade está na 6, estado está no 7. Tá vendo? Ó? Eu particularmente faço assim porque eu acho mais rápido. Tá? Essa última aqui eu vou fazer do jeito padrão, que é só para a gente praticar. VLOOKUP, eu quero que procure esse valor para mim. Aonde? Nessa tabela. Ó, data de nascimento está na coluna 4. Retorne o valor da coluna 4. Final, 0. Pronto, voltou a data de nascimento para mim. Mas calma aí, a data de nascimento está estranha. Porque a data de nascimento ela tem dia, mês e ano. E aqui ele veio para mim com um número estranho. Isso aqui é normal, acontece muito no Excel, porque você tem que dizer para aquela célula qual que é a formatação que você quer. Como que a gente corrige esse probleminha aqui? Antes do VLOOKUP, você tem que formatar o valor que vai vir na sua célula. Então, o que você faz? Antes aqui do VLOOKUP, você digita ó, text ou texto, se for em português. Tá vendo? Ó? Quando você abre o text, ele pede para você falar ó, qual é o valor que você quer formatar. O valor que eu quero formatar é o retorno da minha VLOOKUP. Então, no final da minha VLOOKUP, eu venho e ponho ponto e vírgula, e aqui eu vou pôr a formatação do texto que eu quero. Como que é a formatação do texto que eu quero? Eu tenho que pôr entre aspas, eu ponho aqui, ó, dia, mês, ano. E fecho meu parênteses. Pronto. Ele veio formatado do jeitinho que eu preciso que fique aqui na minha célula. Tá? Aqui, ó, esse aqui eu deixei para a gente preencher junto também, porque eu vou criar um jeito aqui de preencher sempre a data atual. Tá? Então eu vou jogar o quê? A fórmula que eu vou usar é a fórmula today, ou hoje. Tá? Então simplesmente eu aperto today, tab, enter. Ó, ele me deu a data de hoje. A mesma data de hoje eu vou usar nos três campos. Só que qual que é a diferença? Aqui eu quero dia, aqui eu quero mês e aqui eu quero ano. Então eu vou usar a mesma formatação do text. Ó, text, valor today, só que eu quero somente o dia. Então, entre aspas, DD. Ele vai pegar o valor dessa minha data e vai extrair somente o dia. Mesma coisa aqui para o mês. Eu vou jogar aqui, ó, text, no final, ponto e vírgula, mês. Para que eu consiga um mês escrito, eu acredito que são 4 M's. Deixa eu confirmar para ver se eu não estou errado. Isso mesmo. Porque eu consigo um mês escrito, você coloca 4M. E no final, ano é a mesma coisa. Vamos pôr aqui text, final, ponto e vírgula, 1, 2, 3, 4. 4A. Ele colocou o ano para mim. Tá? Então, dessa forma, aqui de maneira bem rápida, eu mostrei como é que a gente pode usar o VLOOKUP, como que eu consigo formatar uma célula aqui para ficar de acordo com o texto que eu preciso. Deixa eu jogar mais no meio para ficar mais bonitinho. E um formato de data também que você pode atuar. Relembrando, vamos ver como é que funciona o VLOOKUP. Vamos catar uma outra informação qualquer aqui. Ó, 1117. Ó, ele vai atualizar automaticamente para mim. 1115. Tá vendo? Ó, todos os campos vão ficar sendo alterados de maneira automática, porque o VLOOKUP vai pesquisar o valor na sua tabela. Lembrando, VLOOKUP, você inicia a célula com VLOOKUP, informa quem é o valor que você vai procurar, depois você vai informar a tabela onde esse valor está, lembrando de selecionar sempre
Sempre. A primeira coluna deve ser a coluna que vai estar o valor que você está procurando. Como nesse caso eu estou procurando a matrícula, o valor tem que ser matrícula. Se eu fosse procurar baseado no CPF, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer aqui, ó, VLOOKUP. Eu quero que você procure para mim o CPF nessa tabela. Retorne para mim o valor da coluna 2, que é o nome, 0. Pronto, ele dá certo também. Ah, mas e se eu quisesse retornar a matrícula? Nesse caso, não daria para você retornar a matrícula pegando a partir daqui. Você poderia fazer o quê? Copiar a matrícula, colocar lá no final, aí daria certo. Ou você copia aqui o CPF e simplesmente muda de lugar. Aí ele vai ficar na primeira coluna, você seleciona e manda pegar a matrícula. Tá? Vou fazer com esse exemplo que eu joguei a matrícula lá para o final, só para a gente poder deixar mais didático. Então, igual a VLOOKUP, procura para mim o CPF, onde? Aqui nos meus dados, vou selecionar a primeira coluna contendo o CPF, até o final, onde tem a minha matrícula. Minha matrícula é a coluna 7, ponto e vírgula 7, 0. Pronto, retornou para minha matrícula. Ah, mas existe algum jeito de eu selecionar, por exemplo, o nome e ele retornar para a minha matrícula sem que eu procure lá no final? Existe, é uma outra função que eu vou explicar em outro vídeo. É o VLOOKUP X ou PROC-X. Tá? Isso aí vai ficar para um outro vídeo. Eu vou gravar ainda e vou postar lá no canal. Tá? Então, é, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Espero que essa dica contribua com o dia a dia de vocês. E se te ajudou de alguma maneira, compartilha com alguém, deixa seu like. Se quiser deixar algum comentário, é sempre bem-vindo. E se não te ajudou e quiser comentar também, pode ficar à vontade. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.